Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. Como eu sempre digo, quando nós entramos em live é porque o assunto é um pouco mais prolongado. Eu postei anteriormente, a vocês que têm nos acompanhado aí nas nossas redes sociais, eu postei que a gente vai fazer uma breve introdução aos profetas da Bíblia Sagrada. Eu deixei bem claro, no título aí, aos profetas da Bíblia Sagrada. Durante o vídeo vocês vão saber o porquê desse título tão específico. Nós temos postado devocionais diariamente aqui pelo Instagram e pelas outras redes sociais também, pelo TikTok, pelo Kawaii e também pelo YouTube. E nós chegamos agora no livro do profeta Isaías. Só que antes de adentrarmos ao livro do profeta Isaías, nós devemos explicar um pouco o que é um profeta, qual era a função, entender o contexto ali da história, para quando nós adentrarmos aqui em questão do devocional, não ficar tão perdido assim. Esta é a forma correta de nós lermos qualquer livro da Bíblia. Nós devemos estudar a sua história, o seu contexto, os acontecimentos e etc. E não se preocupe, esse vídeo ficará gravado aqui e depois postarei também no YouTube, para ficar guardado lá. Então nós devemos sim saber e estudar sobre os profetas. Nós estamos entrando agora no livro de Isaías e agora a gente dará uma sequência. Lógico que pode acontecer alguma coisa, talvez a gente leia outro livro, mas a tendência é que a gente vai agora em todos os profetas registrado, escrito. A gente vai explicar também no vídeo sobre isso aqui. Nós vamos em Isaías, aí tem o profeta Jeremias, tem o profeta Ezequiel, tem o profeta Daniel, aí tem os profetas menores. A gente vai explicar o porquê de profeta maior e menor também. Então a gente vai fazer uma breve introdução a respeito aí dos profetas. É importante nós entendermos quem era os profetas, porquê do profeta e etc. Não tem como a gente fazer um devocional num livro sem explicá-lo antes. E depois dessa breve live aqui sobre introdução aos profetas da Bíblia, a gente vai fazer uma breve introdução também ao livro do profeta Isaías. Beleza? E aí sim nós podemos iniciar o nosso devocional. Nós fizemos já o devocional no livro de Salmos, livro poético. Nós fizemos ali todo o Salmo. Também fizemos, depois do Salmo, no livro de Provérbios, os sábios. Depois nós fizemos o livro de Eclesiastes. E terminamos agora Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Beleza? É só uma breve introdução aos livros dos profetas. Só para quando a gente estiver fazendo ali a devocional, as pessoas não ficarem perdidas a respeito sobre os profetas. Entender também o contexto, porque tem toda uma história por trás daquilo ali, dos acontecimentos, o porquê dos acontecimentos e o porquê também dos profetas. Então nós temos que entender quem foram os profetas na Bíblia, o que eles faziam, qual era o sentido. E também saber identificar. Do mesmo jeito que tinha profetas que vinham de Deus, também tinha falsos profetas. Entendeu? Mas vamos lá. Introdução aos profetas. Eu fiz uma síntese, espero ser bem breve possível, dentro dessa síntese que eu fiz, e que fique bem claro para vocês entenderem quem eram os profetas na Bíblia. Profetas eram homens usados por Deus para conduzir e orientar o povo em suas obrigações para com Deus. Eram porta-vozes de Deus, falavam representando Deus com seus próprios contemporâneos. Então,
Qual era a função fundamental do profeta no Antigo Testamento? Aí vocês vão entender o porquê do Antigo Testamento também. Eles eram porta-vozes de Deus. Então, quando a gente fala profetizar, é falar algo, aquilo que Deus queria que ele falasse para o povo naquele momento ou no futuro vindouro. Tanto o futuro que já aconteceu, mas também nós vamos ver profecias que ainda irá acontecer. Entendeu? Então fica bem fácil de entender. Profetas bíblicos desempenharam um papel muito importante na história de Israel, descrito na maior parte do Antigo Testamento. Aí vamos entender porque tem uma história, tem um enredo atrás disso tudo. O que o profeta transmitia? Ele transmitia a palavra de Deus e também intercedia junto ao povo, junto ao povo a Deus. Agora tem um porém aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de Moisés. Moisés é considerado pelo povo judeu, principalmente, o maior profeta ali do Velho Testamento, do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento, melhor dizendo assim para vocês. Ele, ao mesmo tempo que ele orientava o povo, mas também ele intercedia junto ao povo. Só para vocês entenderem este conceito aí sobre profeta. O ministério dos profetas tinha como objetivo orientar o povo sobre a aliança estabelecida no Monte Sinai, conhecida como aliança mosaica, aliança feita com o povo de Israel no Monte Sinai através de Moisés. Quando você vê mosaica, porque Moisés representava o povo ali no Monte Sinai. E aonde se encontra essa aliança? Vamos ver lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, só para a gente entender o contexto, que é muito importante nós entendermos sobre essa aliança, para a gente poder falar depois dos outros demais profetas que nós iremos trabalhar no nosso devocional. Olha para vocês entenderem. Antes de tudo, uma pessoa está perguntando aqui, me explica por que na Igreja Católica fala Hosana nas alturas. Ah, tá. Eu vou explicar assim. Mais para frente eu vou estar falando aqui de um profeta que vai profetizar a vinda de Cristo, e quando Cristo entra em Jerusalém, ele é saudado. O Rei dos Reis, Hosana nas alturas. Aí eu vou falar, e se não me engano, é no nosso próximo devocional, quando Isaías profetiza essa chegada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas vamos entender sobre essa aliança então. Essa aliança que é feita através, com Moisés com o povo lá no Monte Sinai. Vamos ver antes o que aconteceu. Vamos lá em Gênesis 12, 1 a 3, para entender um pouquinho sobre essa aliança. Não é difícil de entender. Que aliança é essa? Como assim? Como foi chamado? Por que da aliança? Há todo um sentido nisso aí. Olha, antes de tudo, nós temos que entender a história de Israel. Acompanhe comigo essa leitura rapidamente. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai à terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te agradecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós vemos aqui uma promessa feita bem antes, do profeta Isaías, que será o nosso próximo devocional, a um homem chamado, nesse contexto aqui, Abrão. Depois seu nome passará para Abraão, significa pai de uma grande nação. Então há uma promessa feita. Deus chama Abrão para constituir através dele
uma grande nação. E a partir dali vai formar um povo escolhido por Deus. Por que escolhido por Deus? Quando Deus cria o homem, Deus cria o ser humano com um objetivo: adorá-lo e ser eterno. Mas devido à sua queda no jardim do Éden, pecado cometido por Adão e Eva, o homem perde a sua essência da adoração e também da vida eterna. Só que ali, em Gênesis, capítulo, se não me engano, vou só confirmar com vocês, capítulo 3, versículo 4, Deus faz uma promessa naquele exato momento ali da queda, quando o homem peca, influenciado pela serpente, né, que é o próprio diabo e o próprio Satanás. Acompanhe comigo essa leitura aqui. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então ele engana, a mulher influencia. Porque Deus sabe no dia que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então aí começa, né, a queda, o pecado. Comeram do fruto proibido. Então nós vemos aí a influência, né, da serpente, que é o próprio diabo, e o próprio Satanás. Prosseguindo um pouco mais, então a partir do momento aí, a queda do ser humano, então o ser humano não é mais eterno, mas Deus faz uma promessa nesse exato momento aqui. No versículo 14, ele faz a seguinte promessa. No versículo 14. Só um minutinho. Só arrumar aqui. Deu um errinho aqui, tá? Vai ficar mais fácil para vocês. Carregou na hora do uso aqui. Só um minutinho. Ok. Pronto. Regularizamos aqui o áudio. Acho que já dá para vocês estar ouvindo direitinho aí. Ao vivo é assim mesmo, acontece esses imprevistos. Mas vamos seguir aqui então a linha de raciocínio. Então nesse exato momento, Deus então faz a promessa no verso 14 de Gênesis capítulo 3. Acompanhe comigo. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e entre todos os animais selváticos rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todo dia da tua vida. Olha o versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a promessa é feita aqui, que viria de uma mulher, da sua descendência, aquele que pisaria, feriria sua cabeça. Então há uma promessa vindoura aqui,
em Gênesis capítulo 3. Nós lemos aí alguns versículos. Então, a partir daí, então, há a queda. Então, Deus, através de Abraão, como nós vimos aí, ele vai chamá-lo para formar, através dele, o povo escolhido, que ao longo da história vai se chamar o povo de Israel. Então há uma aliança com promessa. E também, para que essa promessa de Gênesis se cumpra, teria que vir, né, de uma geração escolhida, no caso eleita, o homem que pisaria na cabeça da serpente, esmagaria e feriria e cumpriria assim essa promessa de Gênesis. Então vai ter toda uma história até nós chegarmos aqui no livro do profeta Isaías. Então, a partir daí começa a ser criado, então, a nação de Israel, né? Abraão, Isaac, Jacó. Jacó vai passar a chamar o seu nome Israel, aí vem seus 12 filhos, que são as 12 tribos, e ali começa a se formar a nação de Israel. E quando há uma nação, há suas regras a ser seguidas. Deus vai estabelecer ali no Êxodo, eu estou adiantando bem a história, tá? Porque a história é longa, mas Deus vai ali no Êxodo estabelecer as regras, aquilo que Deus quer, não quer, a forma de adorá-lo e outras coisas mais. Aí que entra o porém. Então Deus tem a forma que gosta de ser adorá-lo, né? Deus tem a forma que gosta de ser buscado. E as regras também que o povo deveria seguir. Quando o povo está se formando em nação, ali na trajetória do Êxodo, indo para a terra prometida, é todo estabelecido ali. A gente vê lá no livro de Levítico, Deuteronômio, numa formação de uma nação e suas regras ser obedecidas. E ao longo dessa caminhada, né, o povo se forma nação, vai passar o período dos juízes, e depois vem o período dos reis. Aí o povo já está como nação, sendo governado. Mas o povo, nesse período, ele começa a desobedecer. Então, quem seria a voz de Deus? Como Deus falaria a este povo? Para lembrar, orientar as regras que deveriam ser seguidas. Aquilo que era certo, aquilo que não era certo. Aí vem os profetas. Eu estou encurtando bem a história, não fica muito longo o vídeo. A gente está fazendo só uma breve introdução aos profetas. Então Deus, através dos profetas, chama o povo de volta a essa aliança. Essa criada lá com Abraão, que nós lemos agora. E que o povo, nesse período que a gente está adentrando agora, do profeta Isaías, tinha se corrompido devido ao pecado e estava afastado da presença de Deus. Então os profetas tinham a obrigação de exortar o povo, percorrer o caminho de Deus, guardando aliança com ele, orientação. Mas como eu falei, devido à desobediência de Israel, constantemente eles estavam pecando, desobedecendo, fracassando na perseverança com Deus, descumprindo assim o trato, né, dessa aliança. Então os profetas vão vir mais ou menos nesse contexto de uma nação desobediente a Deus. Vamos ver 3 funções principais que os profetas tinham para com Israel. Os profetas eram mediadores para fazer cumprir essa aliança feita com Abraão. Eu fiz um resumo breve da queda, aliança feita com Abraão, o povo, através da geração de Abraão, sendo formado como nação, vem os reis, vem a desobediência,
E aí é onde entra também os profetas. Ao longo teve os profetas orientando, o tempo todo aos profetas orientando o povo, ou os reis, ou os seus líderes, à obediência a Deus. A aliança de Deus com Israel, portanto, não apenas contém regulamentos e status a serem guardados por ele, mas também descreve o tipo de sanções que acompanham a lei, eu acabei de dizer. Os tipos de bênçãos que o seu povo receberá se guardar a lei e os tipos de punições, maldições, se não guardar a lei. Então, os profetas tanto profetizavam para o bem, para o cumprimento, mas também orientava, falava, se você não obedecer, vai ter maldição. Então, os profetas tinham essa missão, uma missão árdua, uma missão difícil, uma missão de exortação. Imaginamos você ter que chegar a uma multidão e exortá-los pela desobediência e ainda profetizar que viria maldição sobre eles devido à desobediência. Quero fazer uma breve observação com vocês. Se Israel não obedecesse à lei de Deus, as suas bênçãos cessariam. Deus abençoava Israel o tempo todo, mas eles deviam ser obedientes. Exemplo disso é no Êxodo, quando Israel sai do Egito, o povo de Israel sai do Egito ali cativo, mais de 400 anos ali, e começa a caminhar pelo deserto, e Deus supre todas as suas necessidades. Quais são as necessidades? Deus não deixou faltar pão, Deus não deixou faltar água, Deus supriu suas necessidades ali no deserto. Mas o povo tinha que ser fiel, tinha que adorar somente Deus. Mas toda vez que o povo desobedecia a Deus, também tinha consequência. O que eu quero dizer? Assim como no Éden, quando Adão e Eva desobedecem aquilo que Deus tinha determinado e pecam, houve uma consequência grave. O pecado veio habitar em suas mentes, perdendo sim o direito da vida eterna e a essência que era de louvor e adoração a Deus. O pecado corrompe isso na gente. E o que acontece? Isso tem que ser resgatado. Mas Deus não deixa o povo desamparado. Deus não nos deixa desamparado. Ele faz uma promessa, como nós lemos lá atrás, que tem que ser cumprida. Então Deus começa a trabalhar isso no meio do povo. Mas o povo o tempo todo esquece. O pecado, ele faz isso nas nossas mentes. Se nós estivermos firmes na presença de Deus, perseverante, hoje, árduo na leitura da palavra de Deus, vigilante o tempo todo, em comunhão, sim, o pecado, ele entra e faz um arraso, assim como fez com o povo de Israel naquele tempo. Ponto 2, que os profetas tinham de papel importante naquela época. A mensagem dos profetas não eram deles, mas sim de Deus. Isso que nós temos que entender. Tudo que nós veremos da agora para frente não vem do próprio profeta. Foi o que nós introduzimos no início. O profeta tinha uma função, ser o porta-voz de Deus. Cada profeta tinha sua forma de expressar e o seu próprio vocabulário. Deus é o único que levanta profeta. Por que eu estou explicando isso? Porque naquele tempo, assim como o nosso tempo não é diferente, tem pessoas que se levantam dizendo sendo homens de Deus. Mas será que é? E naquele tempo não era diferente. Existiam sim os profetas
levantado pelo próprio Deus, mas também existiam outros tipos de profeta de outros deuses parecidos. Nós podemos ver exemplo, Deus é o único que levanta profeta em Êxodo capítulo 3 e 4, Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 1, Osés capítulo 1. Vamos ver um exemplo desse aqui, como Deus levanta o profeta, lá no livro de... Vamos ver qual que nós estamos mais perto aqui. Vamos em Êxodo. Em Êxodo, que é o início, né? 3. Quando Deus chama Moisés para ir servi-lo à frente do povo de Israel e ser o libertador. Acompanhe comigo essa breve leitura aqui. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então nós vemos aqui um encontro de Moisés com o próprio Deus. E nesse exato momento aqui, Deus vai fazer o chamado a Moisés. Então, todos os profetas eram chamados por Deus. Em Ezequiel também a gente vai ver isso. Em Isaías capítulo 6 também nós veremos isso, quando Isaías é chamado por Deus. A gente vai falar isso quando a gente for fazer a introdução ao livro do profeta Isaías. Uma outra observação: os profetas respondiam um chamado divino. Por que eu estou especificando um chamado divino? Exemplo: não é que dava na cabeça de agora eu vou ser um profeta, ou agora eu vou ser... Não. Tinha esse chamado, tinha essa confirmação, então eles prosseguiam e seguiam. Então o chamado vinha do próprio Deus. A palavra profeta no hebraico, nabi, provém do verbo semítico chamar. Uma etimologia da palavra profeta, para vocês entenderem que o significado é chamar. O profeta não transmitia palavras da sua cabeça, mas sim a palavra de Deus. Grave bem isso aí. Exemplo disso nós vemos em Jeremias, o livro do profeta Jeremias, capítulo 28, versículo de 15 a 16. Eu vou fazer essa leitura porque eu acho interessante você estar situado nessa questão aí. O livro do profeta Jeremias, capítulo 28, nós veremos aqui o versículo 15 e 16. Vamos lá. Disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, e morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Só terminando essa parte, morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Então, por que dessa leitura aqui? Porque os profetas eram chamados de Deus e também se levantavam outros falsos profetas naqueles tempos, e no nossos tempos não é diferente. Nós devemos saber identificar o que realmente vem de Deus e o que realmente não vem de Deus. E o terceiro ponto é: os profetas eram representantes diretos de Deus. Eles eram representantes e embaixadores e transmitiam ao povo a vontade soberana de Deus. O profeta transmitia fielmente a mensagem de Deus, desde maldição, culpa pelas violações da aliança e bênção, os cumprimentos da mesma. No Antigo Testamento, a história da profecia se divide em 3 períodos principais que nós veremos agora.
Então, a pessoa para ser um profeta no Antigo Testamento, no contexto que vivia o povo de Israel, tinha que ser uma pessoa corajosa. Porque do mesmo jeito que você profetizava bênção, coisas maravilhosas, você também tinha que exortar e também profetizar maldição pela desobediência que o povo cometia naquela época. Não era fácil ser um profeta de Deus. É a mesma coisa de hoje. Do mesmo jeito que você vai chegar diante da igreja, ou diante da sua comunidade, ou de onde você estiver, você vai falar de amor, mas também você vai falar de arrependimento, a desobediência, de como comportarmos no pecado. É palavras duras, palavras difíceis de ser transmitida. Mas essa era a função do profeta naquela época. Levar fielmente a palavra de Deus. Se divide em 3 períodos a história da profecia. Vamos entender também, porque isso faz todo o sentido para os próximos devocionais que a gente irá fazer nos livros dos profetas. Então tem toda uma história. Vamos lá, primeiro período, pré-clássica. Os profetas dos tempos da monarquia, aí que eu falei com vocês, né, no tempo dos reis, quando Israel já era nação, Israel e Judá. Aqui já está falando também do tempo quando Israel era nação, mas depois se dividiu. Depois de Salomão, o reino se divide, o reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá. E alguns deles daquela época da monarquia, podemos citar como o profeta Samuel, o profeta Natã, o profeta Elias e Eliseu. Por que pré-clássica? Porque nessa época, esses profetas não escreveram, transcreveram suas profecias em um livro específico, tá? Então, há uma separação aqui. Essas profecias são narradas nos livros, contando a história da época da monarquia e também dessas profecias, por exemplo, como Elias e outros mais aqui. Então, eles não descreveram aí em livro separado, como a gente vai ver desses outros profetas. A era clássica, que é a que a gente vai entrar agora, aconteceu no meado do século 8, século 7 a.C. Aí sim surgem as primeiras profecias escritas e transmitidas pelos profetas em um momento que o povo de Israel passava pelas suas grandes crises. Que crises são essas? Foi o que eu falei, a crise da desobediência, que houve consequências. A queda de Israel para os assírios, narrados pelos livros do profeta Oséias e Amós. E em Israel pelo profeta Isaías, Miqueias e Judá. Olha, a queda de Judá acontece para os babilônicos, narrado pelos profetas Jeremias, Naum, Abacuque e Sofonias. Eu estou fazendo uma breve explanação para vocês aqui, mais ou menos, o que os próximos profetas vão narrar e o seu contexto. Isso faz todo um sentido lá. Porque alguns profetas aqui foram contemporâneos e outros não foram, tá? E como foram escritos? Então, segundo alguns estudiosos, e também a gente vai ter algumas confirmações da própria palavra, os profetas tinham assim seus discípulos, na época, seguidores, assim como Jesus teve, pessoas que acompanhavam ali o que ele estava falando e iam relatando. O exemplo disso a gente vai ver em 2 Reis, segundo livro de Reis, que eu vou abrir para vocês aqui, no capítulo 3, deixa eu ver isso mesmo, capítulo 3.
Segunda Reis, capítulo 3, nós veremos versículo 7. Só para vocês entenderem aqui isso que nós acabamos de falar. 3:7. Segunda Reis, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7 em diante. Ou 8, né? Pode ser 7. Aqui, ó. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então nós estamos vendo aqui que os profetas tinham sido seus discípulos. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos a seco. Então nós vemos aí que os profetas tinham assim os seus discípulos. Os livros dos profetas encorajam os exilados a serviço fiel e obediência a Deus, e prevê também o dia que o povo de Israel seria libertado da escravidão, retornaria à sua terra. Deixa eu explicar esse sentido. Deus faz uma aliança, Deus chama Abraão, depois vai chamar Abraão, pai de grandes nações, e começa a formar um povo através de Abraão. Vem seu filho Isaac, escolhido. Isaac depois vai seguir a geração com Jacó, e depois seu nome vai passar a chamar Israel, que terá 12 filhos, que serão as 12 tribos que formará a nação de Israel. Ali Deus começa a geração para a promessa vindoura. O fruto daquela mulher que virá e pisaria, esmagaria e feriria a serpente. Quer dizer, o pecado, acabaria com o pecado do mundo. E ali, Jacó, com seus 12 filhos, um dos seus filhos, José, vai para o Egito, permanece ali, chega a ser governador, depois morre, leva toda a sua família, e ali os filhos de Jacó vai se multiplicando, exilado no Egito, por volta de 400 anos. Deus levanta Moisés, um dos primeiros profetas, para libertar o povo. E ali nós vimos anteriormente que é feita uma aliança com o povo. Qual é a aliança? Deus faz a primeira aliança com Abraão, que todos que abençoarem essa nação, sua descendência será abençoado, e todos que amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então é uma promessa. E Deus é um Deus de promessa, e é um Deus que cumpre todas as promessas que faz para nós, especificamente para o povo de Israel. Só voltando à história para vocês entenderem um pouquinho aqui. Só que vai se passando, né, vai se multiplicando. Deus trabalha ali no deserto, igual eu expliquei para vocês, né, a forma de adorar, a forma de servir. Deus se dá a conhecer quem é esse Deus através de Moisés. Esse povo está caminhando para a terra prometida, né, que tinha saído com os filhos de Jacó, voltando para Canaã, e se forma ali como povo, certo? Vem os períodos dos juízes, onde eles vão julgar o povo, e vem o período monárquico, o período dos reis, aonde vai dar continuidade com Saul, Davi, Salomão. Depois se divide devido às brigas internas. Aí a gente entra também na questão do pecado. O pecado deixa o ser humano cego e faz cometer coisas, atrocidades, coisas horrorosas perante Deus. E o reino de Israel se divide: reino do norte, reino do sul. Reino do norte, com chamado ali com o reinado de Jeroboão e Roboão. Reino do sul, né, um chamado Israel, outro chamado Judá.
Olha para vocês verem como que chega ao ponto. Capital no Reino do Norte, Samaria, e capital Judá, Jerusalém. Olha o que o pecado é capaz de fazer com o ser humano. Uma nação se divide. E sabemos se não há união, não há força. Se não há união, não há comunhão. E não foi diferente com o povo de Deus. Então nós vemos aí o povo pecando. E os seus reis também pecando. Sendo desobediente. Aí que nós chegamos no contexto desses profetas aqui que nós vamos falar somente do profeta Isaías. Então os profetas, devido ao pecado, Deus, igual eu falei, todo pecado tem sua consequência. O povo foi distanciando de Deus, daquilo que Deus ama, deixando de adorar a Deus, deixando de adorar o Deus verdadeiro, Deus soberano, Deus criador de todas as coisas, e o povo passou a adorar outros deuses que nem existiam. Passou a idolatrar, e Deus não abre mão disso. No livro de Isaías nós vamos ver Isaías falando sobre este Deus que é santo, e que requer do seu povo santidade, uma adoração pura. Então, o profeta tinha que fazer cumprir, fazer o povo lembrar dessa aliança feita lá atrás. Alguns assuntos que os profetas tratavam. Vamos lá. Imagem e casamento. Qual é a imagem e casamento? Dessa união entre o povo de Deus, o povo escolhido, o povo de Israel, com o próprio Deus. Demonstrando a intimidade entre o povo de Deus e a proximidade do relacionamento com eles e o seu compromisso. Então, os profetas, eles tinham, naquela época, lembrar o povo dessa aliança que eles tinham distanciado. Voltar a essa aliança que estava corrompido pelo pecado. Vemos exemplo disso em Ezequiel capítulo 16. Versículo de 8 a 14, Oséias, profeta Oséias, capítulo 2, versos 14 a 20. Outro ponto que os profetas tratavam naquela época com o povo, a controvérsia pactual, esse pacto feito com Abraão, reforçado com Moisés, e que tinha sido quebrado pelo povo, pela desobediência. Vemos esses exemplos disso em Oséias capítulo 12, versículos 2 e 3, Miqueias capítulo 6, versículo 1 a 3. Eu não vou ler os versículos para não ficar tão longo. Terceiro ponto a ser tratado, que os profetas tratavam naquela época, profecias contra as nações. Por que contra as nações? Nós lemos a Bíblia, vemos que foi escolhido Abraão para que dele Deus criasse a sua nação. Então significa o quê? Existiam outros povos naquela época, existiam outras nações, mas Deus escolhe um para fazer a sua nação e para, através dela, demonstrar quem era o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus soberano. Através da nação de Israel, Deus ia se mostrar aos demais povos ao longo da história. Refletir através do povo que só existe um Deus a ser buscado, a cultuado, a adorado, que era o povo de Israel. Então, todos que se levantavam contra o povo de Israel, Israel demonstrando que era um povo escolhido, do Deus verdadeiro, eles eram castigados. Nós vemos isso, a promessa feita a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Todos que amaldiçoaram, esta nação será amaldiçoado. Então, o povo que se levantava contra a nação de Israel também tinha, sim, seus castigos.
entendemos o quê? Que Deus, em toda a história, Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Desde a permissão do povo ser exilado, ficar cativo por outros povos pela sua desobediência, mas também como os povos que se levantavam contra, ser castigado. Nós estamos falando de um Deus soberano, um Deus criador de todas as coisas. Quarto ponto que os profetas trabalhavam na época: ensino moral. Os profetas condenavam a desonestidade, a crueldade, o orgulho, a sensualidade, resumindo, tudo aquilo que desagradava a Deus. O que desagrada a Deus? O pecado. O que é o pecado? É tudo aquilo que abomina ou que vai contra aquilo que Deus estabelece ao longo do tempo. Então, tudo aquilo que o povo fazia era imoralidade perante Deus. Idolatria. Aí nós vemos aí desonestidade em todos os sentidos, tanto na adoração, mas também desonestidade com o próximo, a crueldade, o orgulho, tudo aquilo que o pecado traz. Então, o profeta, ele trabalhava isso, ele chamava o povo, corrigia o povo, exortava o povo à volta à obediência, inclusive às falsas religiões. Todo povo que não pertencia a Israel, eles tinham sim as suas religiões idólatras, pagãs. E qual era o correto a fazer? Se você conhece a Deus, o certo, se uma outra pessoa não conhece, é você chegar até ela e orientar. Assim era a função do povo de Israel, também não era diferente. Ao invés de desorientar, o que eles faziam? Eles se uniam aos povos pagãos. Às vezes, homem casava com mulheres que eram pagãs, e para poder agradar a sua esposa, eles deixavam de adorar o Deus verdadeiro para adorar esses deuses falsos, que não falavam, que não ouviam, e etc. Fazendo coisas até abomináveis aos olhos de Deus em questão de sacrifício. Até sacrificavam pessoas. Assim nós vemos no Antigo Testamento e outras passagens, culto a Moloque, que é terrível, sacrifício de crianças, de bebês. Eles praticavam tais atrocidades. Quinto, havia também uma tensão entre verdadeiro e falso, a falsa profecia. Nós vimos o exemplo de Ananias, que era um falso profeta, que foi repreendido, mas também existiam outros profetas, não profetas de Deus, mas profetas de falsos deuses. Eles acreditavam que eram profetas do seu Deus, que era o verdadeiro. Nós vamos ver um conflito explícito entre o profeta de Deus e os profetas falsos, que é os profetas de Baal, que está lá em 1 Reis, no capítulo 18. Nós vamos ver Elias enfrentando os profetas de Baal em nome de Deus. O Deus soberano, criador do céu, o Deus de Israel, esse Deus que separou essa nação para ser sua escolhida, para que, aí vem a promessa, para que se cumprisse a promessa estabelecida lá em Gênesis, que vai cumprir em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo tem toda uma origem patriarcal para que ele viesse. A gente não vai entrar em detalhes agora. Então o profeta também tinha isso. Jeremias repreende Ananias como um falso profeta específico, falando que vinha do próprio Deus e não vinha. Mas também nós vemos Elias enfrentando os profetas de deuses falsos. Agora uma observação. Como nós sabemos que um profeta realmente vem de Deus e não é um impostor? Como que nós podemos identificar? Vamos abrir
Acompanhe comigo a leitura, se puder abrir aí, quem acompanhar o vídeo depois, no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, é um dos primeiros livros aí. Capítulo 18. Capítulo 18, nós leremos os versículos de 20 a 22. Vocês podem ficar tranquilo que essa live ficará, tá? Salva aí. Então vamos saber como nós identificamos se um profeta vem de Deus ou não. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 18, versos 20 a 22, tá bom? Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disser no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou a tal profeta, não tenhas temor dele. Então é muito simples. Aplicando nossos dias de hoje, muitos vão se levantar em nome de Deus, falando até mesmo que é profeta de Deus. E como nós vamos identificar? As suas promessas são vazias. Aquilo que ele está dizendo é falso. Vai te prometer riquezas, vai te prometer cura. Desde quando nós entendemos, como cristãos genuínos, uma linha reformada, que Deus é soberano e Ele faz se for da vontade dele? Quem somos nós para ordenarmos algo a Deus? Nós pedimos, mas se Deus vai atender, isso depende dele, não de nós. Nós devemos ser fiel a ele, perseverante a ele, obediente à palavra de Deus, à palavra de Deus. Agora, Deus só vai cumprir se for da vontade dele, dentro da soberania dele. Então, nós identificamos falsos profetas e promessas vazias. Naquela época já existia e na nossa época não é diferente. Vamos ficar atentos a isso. E para finalizarmos a introdução sobre os profetas, além dos profetas profetizarem para a nação de Israel, naquele contexto, naquela época, para acontecimentos daquele momento, ou acontecimentos que já vieram a acontecer, havia uma promessa principal. Por quê? Todos os profetas, eles tinham uma profecia suprema. Toda a escritura de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, vai apontar para Cristo. Essa promessa feita lá em Gênesis. Então tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que eles profetizavam, todo o acontecimento estava encaminhando, preparando para a vida do Messias. Um exemplo, Miqueias anuncia o nascimento do Messias em Belém, em sua visão. Miqueias capítulo 5, versos 3. Vamos ler. Livro do profeta Miqueias,
Vamos ler rapidamente aqui. Vamos ver essa promessa, essa profecia sobre Jesus. Vamos lá, Miqueias, capítulo 5, verso 3. Vamos ver aqui. Ele profetizou sobre Jesus. Olha, verso 3. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que está em dores e tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. No verso 2 ele fala assim: E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então nós vemos Miqueias profetizando a vinda de Cristo também. Nós vamos ver o profeta Zacarias falando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aí é onde me perguntaram sobre Hosana, Hosana, filho de Davi. Aí a origem está aqui. Vamos abrir no livro do profeta Zacarias e vamos ver também Zacarias capítulo 9, verso 9. Fala assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, o justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. E isso vai acontecer quando Jesus vem. Ele vai ter essa entrada em Jerusalém, profetizado em Zacarias, bem antes. Os profetas também, o próprio Zacarias vai falar que Jesus seria traído por 30 moedas. Vocês podem acompanhar em Zacarias capítulo 11, verso 3. E Isaías, que é o próximo livro do nosso devocional, foi o profeta que mais anunciou a vinda e os milagres que o Messias faria. Vejamos isso em Lucas capítulo 4, Evangelho de Lucas capítulo 4, versos 17 a 21. Vamos só fazer o acompanhamento dessa leitura. Nós já estamos finalizando a nossa introdução sobre os profetas. Lucas capítulo 4, versículo 17 a 21. Acompanhe comigo. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todo na sinagoga tinha os olhos fitados nele. Então passou Jesus e a dizer-lhe: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então Isaías também profetiza sobre a vinda de Cristo e os seus milagres. Vemos isso também no próprio livro de Isaías, capítulo 9, versículo de 1 a 7, que nós acabamos de ver. Então,
os profetas, qual era a função dos profetas? Profetizar tudo aquilo que Deus ordenava. Profetas eram a boca, dizendo, os profetas eram porta-voz de Deus. Olha o que Isaías vai falar no capítulo 9. Eu faço questão de ler isso aqui com vocês. Isaías capítulo 9. Versículo de 1 ao 7. Olha que profecia maravilhosa que Isaías vai fazer sobre Jesus. Vamos lá. Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Uma aspa aqui, gentios, grave essa palavra. Gentios são povos que não eram escolhidos, e através do sacrifício de Cristo, da vinda de Cristo, todos passaram a ter direito à salvação, a ser escolhido para a salvação. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Tem multiplicado este povo a alegria e aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os espojos. Versículo 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cetro dos seus opressores, como no dia dos medianitas. Olha a profecia de Isaías a respeito de Cristo. Viria para tirar todo o jugo da humanidade. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para se estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então nós vemos uma profecia maravilhosa de Isaías. Então os profetas, além de profetizar para aquela época, tempos obscuros, como nós vimos ali, tempos sim de desespero, que o povo ficou cativo. Nós vamos ver nos próprios devocionais. Os profetas traziam palavras pesadas de arrependimento ao povo, que voltasse à aliança, voltasse ao amor a Deus. Mas nós vimos que nem tudo estava perdido. Vemos essa promessa maravilhosa profetizada por Isaías, que se cumpriu com a vinda de Cristo, que viria sim o Salvador para o povo de Israel. Não só para o povo de Israel, mas para todas as nações. Para todos que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Se abre um leque a partir daí, com a vinda de Cristo. Então os profetas, sim, eram porta-voz de Deus para a maldição, mas também para bênção para todos aqueles que fosse fiel. E para finalizar uma introdução aos profetas, nós não poderíamos deixar de falar do último profeta.
humanamente falando, João Batista. João o Batista foi o último e o maior dos profetas do Antigo Testamento. Apesar que é descrito no Novo Testamento. Mas por que do Antigo Testamento? Porque testamento significa aliança, pacto. Então, do antigo pacto. Porque em Cristo se faz uma nova aliança, um novo pacto. E se cumpre aquela promessa de Gênesis. E encerra em João Batista. Ele que vai introduzir a chegada de Jesus. É uma honra, não é? Vamos ver sobre João Batista rapidamente no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós fizemos uma breve viagem no tempo para conhecermos qual era a função do profeta, porta-voz de Deus. E João Batista foi o porta-voz da chegada do próprio Deus aqui na terra. Jesus é o próprio Deus encarnado entre nós. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 7, nós leremos os versículos 24 ao 28. Acompanhe comigo essa leitura aqui. Tendo-se retirados os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saíste e vir no deserto? Uma pergunta. O caniço agitado pelo vento? Que saíste a ver? O homem vestido de roupas finas? O que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim. Que saíste a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele que está escrito: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então Jesus mesmo afirma, nascido de mulher, ser humano, como eu e você, não houve outro igual a João Batista, que anunciou, que terminou de preparar a chegada de Jesus. Os profetas terminam nele, na vinda de Jesus. Jesus, o profeta supremo. Todos os profetas apontavam para Jesus. Finalizando a nossa live, assim, no passado dos séculos, Deus continua a falar por meio da sua palavra, a Escritura Sagrada, a Bíblia, que está tudo registrado aqui. Todas as palavras que nós precisamos saber, entender para a nossa caminhada aqui na terra. Porque hoje, Jesus já pagou o preço pelo nosso pecado, que nós perdemos lá, o direito da vida eterna, nós perdemos lá no Jardim do Éden. Hoje Jesus nos resgatou através do seu sangue, o último profeta supremo, Cristo. Então, hoje, através da palavra de Deus, nós sabemos o que nós devemos fazer. Bastamos seguir a palavra de Deus, ser obediente. Porque se formos obedientes a Deus, aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós teremos essa promessa vindoura, que é a vida eterna. Mas também, se formos desobedientes e vivemos em pecado, e não aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Salvador,
nós teremos também a condenação eterna. Assim como o povo de Israel teve suas condenações que foram profetizadas pelos profetas, nós também temos essa promessa, que todo aquele que não for fiel a Cristo até a sua morte, até a vinda de Cristo, terá a perdição eterna. Então voltemos à palavra de Deus, voltemos à Escritura e sejamos obedientes à palavra de Deus. A ler, esteja então ciente, atento ao que Deus diz. Assim como ele disse no passado, ele continua nos dizendo no presente, hoje através da sua palavra, da Bíblia Sagrada. As profecias estão todas descritas aqui. Deus continua falando hoje, no nosso tempo, através da sua palavra. Então nós fizemos uma breve introdução aos profetas, né, para entendermos agora nos próximos devocionais nossos o que nós iremos falar, tratar. O próximo livro é o livro de Isaías. E eu vou fazer uma live também dando introdução ao livro do profeta Isaías, para depois nós entrarmos com o devocional. Então o vídeo de amanhã não será o devocional, mas sim será a live. Essa live ficará para amanhã como devocional da manhã, né? Vocês podem estar acompanhando, ficará aí arquivado, salvo. E amanhã nós iremos, Deus abençoando, iremos dar uma introdução ao livro do profeta Isaías e logo em seguida nós iremos sim seguir com o devocional no livro do profeta Isaías. Então deu para entender um pouco qual era a função do profeta. Nós contamos uma história, só um minutinho. A história de Israel. Brevemente nós passamos sobre a aliança feita por Abraão, restabelecida e confirmada com Moisés no Monte Sinai, quando Deus entrega as tábuas da lei. Nós não entramos em detalhe, porque não fica muito longo. Vemos aí Israel rapidamente se formando como nação, mas também desobedecendo e quebrando essa aliança. É onde os profetas entram para exortar, orientar, ser o porta-voz de Deus. E também nós vemos os profetas profetizando a vinda triunfal de Cristo para cumprir essa promessa feita na queda do homem no Jardim do Éden. Desde já agradeço a todos vocês. Desculpe, a live ficou um pouco grande, mas é válido nós entendermos aí qual era a função dos profetas, qual era o sentido dos profetas, por que eles existiram, e também nós adentrarmos agora no livro do profeta Isaías, como devocional nosso. Então, quando nós entrarmos nos livros dos profetas, como devocional, o primeiro deles será Isaías, mas da agora para frente, se Deus abençoar, a gente vai falar do profeta Isaías e dos demais profetas. Depois vai vir Jeremias, Ezequiel, profeta Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E vamos finalizar também lá no profeta, o último, João, o Batista. Então vocês não vão estar perdidos no devocional, porque o devocional é muito rápido. Geralmente 1 minuto e meio no máximo. Só que quando eu ler e explicar, vocês vão estar mais ou menos sintonizados o porquê de estar acontecendo aquelas coisas naquele momento ali. Beleza? Então, desde já agradeço a vocês. Então, a live de amanhã, eu creio que deve ser amanhã. Se for amanhã, talvez no máximo depois de amanhã, não terá devocional, terá live. Será a introdução ao livro do profeta Isaías. Nós vimos aí, mais ou menos, qual o tempo que Isaías vivia, mas amanhã a gente vai explicar melhor qual o tempo que Isaías profetizou.
E lembrando, a vida do profeta não era fácil. Desde já agradeço a vocês. Que Jesus abençoe a todos. Amém.